pense antes de responder. Você tem promessa de Deus? Sim ou não? Pense. Você tem promessas de Deus na sua vida? Será que Deus algum dia liberou alguma palavra para você? Pense nisso. Deus, certa vez, liberou palavras para mim. E Ele cumpriu, está cumprindo com as palavras dEle na minha vida. Às vezes não da forma como eu quero. Deus cumpre com a sua palavra. Mas talvez não da forma que a gente quer. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. De fato, essa mensagem, eu tenho ela escrita há 4, 5 anos atrás. Ela é uma mensagem que me impactou muito. Ela se encontra dos capítulos 21 ao capítulo 28 do livro de Atos. É bem extensa. Eu escrevi muito sobre ela. E um dia a gente vai ter condições aqui, a gente vai trazê-la. É um dos escritos que eu tenho. Às vezes as pessoas que vão lá em casa e veem, né, as coisas que eu escrevo e deixo. E resolvi, então, pegar esse texto e trazer para a nossa meditação hoje pela manhã. E o texto básico que eu quero deixar para a introdução dessa mensagem está em Atos capítulo 23, versículo 11. Atos 23, 11 diz: o Senhor disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Coragem. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O Senhor disse. Você vai virar para a pessoa que está ao seu lado. Eu adoro essa parte. Pastor Anselmo adora isso. E você vai parar só na primeira parte. Coragem. Então, calma. Começou, calma. Vocês creem que Deus fala? Vocês creem, amém? Então vamos lá, você vai dizer o seguinte para a pessoa que está ao seu lado. O Senhor disse, coragem. 1, 2, 3. Fica um eco, né? O Senhor disse, coragem, gente. Ó, fala para a pessoa que está do outro lado, pessoa que está atrás, pessoa que está na frente. 1, 2, 3. O Senhor disse. Na galeria, o Senhor disse. Mulheres, o Senhor disse. Homens, o Senhor disse. Jovens, o Senhor disse. Coragem. Para quem o Senhor disse coragem? O Senhor disse isso ao apóstolo Paulo. Paulo, coragem. Assim como você testemunhou, assim como você pregou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Olha que coisa linda. Deus às vezes, Deus é cômico às vezes, sabe? Paulo, assim como você testemunhou, como você falou de mim em Jerusalém, você vai falar em Roma. Só que não diz como. Ele não está explicando o processo. Ele só diz o seguinte: você falou, você ministrou em Jerusalém. Agora você vai ministrar em Roma. Só que é só isso que Deus fala. Deus não diz como Ele vai fazer para levar Paulo a Roma. Deus nos diz não diz o que vai acontecer. Tampouco vai falar do tempo que vai levar Paulo a Roma. Existem perguntas dentro do próprio versículos que a gente não tem resposta nesse momento. Quando Paulo vai a Roma, dos meios que o levarão até Roma, como ele vai se posicionar quando chegar a Roma. Nós sabemos que ele escreveu aos romanos, que ele chegou até lá. Só que aqui, eu sugiro, eu assim encarecidamente peço a você que é estudante da palavra, você que ama a palavra, leia Atos 21 a 28. 28 é o último capítulo, se não me fala, do livro de Atos. Leia 21 a 28. Isso dá um filme. E vou lhe falar, um filme para nos prender do início ao fim. Dá pelo menos umas 40 mensagens, umas 50 pregações. A gente pregaria o ano todo em cima desses textos, dos capítulos 21 até o capítulo 28. E é um filme eletrizante.
Eu vou tentar passar um pouco dessa história, desse filme para vocês. Aqui está o começo de numa promessa. Na verdade, começa essa história no capítulo 21. Mas aqui está a promessa. Olha, assim como você testemunhou a meu respeito, você vai testemunhar em Roma. Mas te dou uma dica: coragem. Se Deus está dizendo coragem, está dando uma dica. É sinal que alguns enfrentamentos surgirão. Pregar em Roma não era para covarde, tinha que ter coragem. Missões urbanas não são para covardes, são para quem tem coragem. Então, aqui se diz mais ou menos o que Deus quer. Isso está acontecendo provavelmente no período do ano 55 até o ano 65 depois de Cristo. A igreja cristã estava edificada, crescia assustadoramente. A igreja crescia de uma forma impressionante. Não existia o cristianismo, nós inventamos o cristianismo. Existia o caminho, né? Aqueles que, para quem não sabe, né, Jesus, o cristianismo depois da história da igreja, o pessoal sabe disso, que estudaram, vem lá na frente. Mas eram os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho cresciam de uma forma avassaladora e chamavam a atenção de todo mundo. O que acontece? Nesse período, Israel está sob o domínio romano. O Império Romano está coordenando as atividades na Judéia, onde nós vemos ali aquela região de Gaza, toda aquela região ali, tudo é tomado pelos romanos. E eles estão simplesmente tomando mais e mais locais, estão guerreando e conseguindo agregar mais território. O Império Romano aqui está estabelecido. Esse personagem, Paulo, já foi falado aqui várias vezes, ele era perseguidor da tribo de Benjamim, perseguidor de cristãos. E esse cara, ele detinha duas nacionalidades. Paulo era cidadão romano e cidadão judaico. Tem pessoas aqui, de repente tem pessoas aqui que têm duas nacionalidades. Quantos aqui têm duas nacionalidades? Tem alguém com duas nacionalidades? Levante uma mão assim, olha quantas pessoas têm duas nacionalidades. Portuguesa, né, brasileira, inglesa, espanhola. Né. E eu quero dizer para você também que você todos vocês possuem duas nacionalidades, sabia? Todos vocês. Se você acha que não tem, você tem uma nacionalidade. Você é cidadão dessa terra e você é cidadão dos céus. Então você também tem dupla nacionalidade. Você é cidadão dos céus. Amém ou não amém? Então, pelo lado da cidadania romana, Paulo tinha alguns direitos interessantíssimos. Por exemplo, Paulo não poderia ser açoitado. Ele tinha imunidade, como se fosse imunidade parlamentar. Então, Paulo, pela cidadania romana, ele não poderia ser açoitado. Ou tampouco receber acusações infundadas. Se ele achasse isso, todo cidadão romano, poderia requerer que fosse ouvido por César em Roma. Ok? Dentre outras coisas, eu vou dizer que tem essas aqui que são bem importantes. Alguns falam sobre a questão da crucificação, que os romanos não poderiam ser crucificados, mas existe caso que alguns romanos foram crucificados. Existem aqueles romanos que fizeram barbaridades e tal. Mas, enfim, dentre esses benefícios da cidadania romana, eu destacaria essas duas. Seria a imunidade legal diante de açoites e situações de acusações os romanos poderiam solicitar a ida a Roma para falar com César. Guarde isso. Pela parte judaica, pela cidadania judaica, Paulo se destacava como judeu, um fariseu fervoroso, homem que estudou aos pés de Gamaliel, que Gamaliel, para quem não sabe, foi um rabino respeitado. Enfim, essa dupla cidadania concedia a Paulo o direito de navegar bem, tanto no ambiente judaico como no ambiente romano. No entanto, Paulo, que era perseguidor de cristãos, torna-se perseguido.
Lá em Atos 9, ele tem um encontro com Jesus, se converte, e agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. No capítulo 21, ele faz uma explanação, um testemunho maravilhoso em Jerusalém, e ali o sumo sacerdote e os judeus religiosos, ao observarem aquele testemunho, querem o acusar de algo que não tem fundamento. E a partir daí começa uma perseguição, uma trama para matar Paulo. E dentro dessa perseguição, naquela época, já no capítulo 24, tinha um personagem chamado Félix, que era um político corrupto. E ele surge, um comandante, um centurião, tira Paulo daquela confusão e vai levá-lo até Félix. Isso está em Atos, capítulo 24, versículo 27. E a promessa foi dada a Paulo. Paulo vai para onde? Roma. Versículo 27. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Devido àquele momento em que Paulo falou em Jerusalém, Paulo ficou preso, durante 2 anos. E esse primeiro personagem, esse Félix, gostava de uma graninha. E Paulo não chegou junto. Não pagou corrupção. Manteve-se preso. Por ali ele ficou e teve que se submeter e aguardar. O tempo passa, surge um outro personagem chamado Festo, desejava manter a simpatia dos judeus, queria ter um bom relacionamento com os judeus. E daí, Paulo vai contar toda a história. Paulo conta toda a história, explica todo o contexto. Versículo 7, 25, versículo 7. Os judeus, vindos de Jerusalém, se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Aí Paulo, ele não tem medo de ser condenado à morte. Paulo está sem qualquer... não está temendo isso. Olha, se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Não estou preocupado com isso. Mas é injusto ser incriminado por algo que não aconteceu. É horrível quando alguém aponta para a gente e nos incrimina por algo que não fizemos. Isso nos incomoda, nos entristece. E foi exatamente o que aconteceu. Paulo é incriminado. No versículo 11 do capítulo 25, ele vai falar: se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. O que ele está fazendo aqui? Usando o direito romano. Aquilo que ele tinha direito. Usar os seus direitos não é pecado. Se você tem direitos, reivindique-os. Paulo está reivindicando o direito dele. O que está acontecendo comigo é injusto. Existe uma injustiça aqui. E eu reivindico o meu direito de falar com César. César ficava onde? Em Roma. O que Deus falou com Paulo 2 anos antes, você vai a Roma. Só que não deu, Deus não disse como. Ele vai reivindicar o direito dele. Aí esse personagem, Festo, sei lá o quê, ele vai dizer o seguinte no Atos 25, 12, na parte B: você apelou para César irá. Aí começa a mensagem. Tudo isso é introdução. A introdução é longa, para que você entenda o que vem a partir de agora. Paulo fica 2 anos preso, recebe uma palavra. Deus não disse para ele como seria, o que aconteceria nesse período de preparação para que tudo fosse acontecer. Deus simplesmente disse. E agora chegou a hora. Paulo vai para Roma. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para vocês, que é imperativo entender que para tudo na vida existe o tempo oportuno. Para tudo na vida tem o tempo exato, o tempo adequado. Para tudo. Até a criança, para nascer, tem o tempo oportuno. E aqui
versículo 27, na parte 1, quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Lá estava Roma. O projeto de Deus começa a se cumprir. Mas foram 2 anos de acusações, 2 anos de prisões, 2 anos de sabotagem, 2 anos de muita tensão para que o projeto de Deus começasse a se tornar realidade na vida de Paulo. E a gente aprende que a gente não pode tentar cortar etapas. Quantas pessoas tentam cortar etapas, querem pegar atalhos na vida, se beneficiando de A ou B, em nome de Jesus. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir, não importa quando. Deus já cumpriu muitas promessas na minha vida. Muitas promessas Ele ainda não cumpriu, mas Ele vai cumprir em nome de Jesus. E na sua vida também, amém? Você recebe essa palavra, amém? Talvez até 1 ano, 2 anos atrás, sequer você estava aqui para ouvir essa palavra. Talvez esses 2 anos foram 2 anos de aprisionamento. 2 anos que você estava com seus ouvidos tapados e não ouvia nada acerca de Deus. Agora o seu coração está totalmente apto a receber essa palavra e os seus ouvidos atentos àquilo que Deus está falando. E eu creio que Deus está me colocando aqui como porta-voz dele para dizer: as tuas promessas serão cumpridas. Agora, não do teu tempo e do teu jeito, mas no meu tempo e do meu jeito. Assim diz o Senhor. Amém? Paulo certamente não gostaria de passar 2 anos na prisão. Paulo certamente não gostaria de ser acusado injustamente. Mas foi o projeto que Deus colocou. E daí? Não se questiona. Poderia ser mais fácil, não poderia? Mas tem coisa que a gente não tem que se questionar. Mas a hora vai chegar, e a hora chegou, e ele zarpou para a Itália. E o segundo ensinamento muito interessante dessa jornada que ele vai para a Itália é simples, está em Atos 27, 1 e 27, 4. O tempo oportuno nem sempre ele vai se traduzir em uma jornada pacífica e tranquila. Deus prometeu, chegou a hora, chegou a hora, assim que vai começar. Estava lembrando aqui da obra da igreja. Quando iniciamos a obra da igreja, nós tivemos, vai ser agora, ótimo. Foi uma jornada pesada. Demos o start, para terminar, foi uma loucura. Foram quase 3 anos em um investimento fora da curva. Pensamos em valores e gastamos 10 vezes mais. Dando um exemplo aqui que aconteceu com a gente. Você pode levar isso para a tua vida pessoal. Eu conheço uma pessoa que foi exatamente assim, recebeu uma palavra, começou uma faculdade, vou começar uma faculdade e tal, e a faculdade que era para demorar 4 anos e meio, levou quase 10. Mas terminou. Então, são situações que estão até mesmo fora do nosso controle. Mas, queira ou não, você precisa entender que o tempo oportuno, o tempo de Deus, o tempo chegou a hora, nem sempre vai se traduzir numa jornada pacífica e tranquila. Quando chegou a hora de zarparmos para a Itália, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornaram-se difícil manter o rumo. Chegou a hora, beleza, vou para a Itália, vou estar com César, que só a título de conhecimento é título, ok? César é título. É bem provável aqui que fosse Nero nesse período, o imperador. É provável. Nero, talvez Domiciano, eu acredito que Nero. Muito tempo que eu não vejo isso no seminário, mas acredito que os seminaristas aí sabem disso. E o que acontece? Nesse período que ele está indo, a situação que parece que seria fácil, começa a se complicar. Os ventos são contrários e a navegação se torna muito difícil. Deus não está no controle da situação aqui? Está ou não está? Deus não mandou ele ir? Mandou. Deus estando no controle, Deus estando no negócio, não significa tranquilidade. Não significa bonança. Deus pode estar com você dentro de todo esse contexto que você está passando, dentro da enfermidade, dentro do desemprego, dentro de tudo que você está vivendo hoje. Mas eu fiz porque Deus mandou.
Certo, Ele mandou, e você está fazendo, ótimo. Simples assim. Ele está no controle, Ele sabe todas as coisas, a tempestade está, agora tem hora que você tem que dar seu jeito. Eles deram o jeito dele, olha. Eles resolveram ir costeando. Eles não enfrentaram os ventos contrários. Quantas vezes a gente enfrenta ventos contrários sem necessidade? Quantas vezes a gente enfrenta ventos contrários sem necessidade? Se você tiver uma alternativa, use a alternativa. Se existe algum embate, evite o embate. Se existe a possibilidade de você evitar o confronto, evita o confronto. Para que ficar se estressando o tempo todo? Existe um caminho, olha, o caminho é esse aqui. Mas esse caminho aqui, olha, está cheio de tempestades, os ventos são contrários. Me custa ir pela lateral? Me custa andar um pouco mais? Qual o problema? Amém? Espero que Deus esteja falando para alguém aqui, porque Ele está falando para mim também. Enfim, está no tempo certo, está no tempo oportuno de Deus, com a garantia de tranquilidade e descanso. Outro ponto, durante a nossa jornada nessa vida, a gente vai sempre enfrentar a adversidade. E como eu disse, tendo Deus na direção. E por fim, a melhor rota nem sempre é o melhor caminho. Guarde isso. A melhor rota nem sempre é o melhor caminho. A melhor rota era enfrentar o mar aberto. Não era ir pelas laterais. Não é ir pelas costas. Pela costa. O caminho mais rápido, certamente, seria enfrentar. O texto diz: fomos costeando a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornaram difícil manter o rumo. Está difícil manter o rumo? Qual é o problema? Está inviável a navegação na direção que você está indo? Qual é o problema de você mudar o rumo? Para de dar murro em ponta de faca. Às vezes a gente fica sofrendo por situações que a gente mesmo cria. Tente evitar. Tente facilitar a sua vida. Eu tenho procurado facilitar a minha vida. Você quer ver uma coisa que acontece comigo? Que isso dentro da minha casa as pessoas sabem. Tenho que viajar para a Índia. Uma semana antes eu começo a ficar estressado. Porque trabalhar na Índia não é fácil. Então, sair daqui, chegar até lá, a comida apimentada que... Eu acho que alguém já viu aí nos vídeos como é que é feita a comida lá na Índia, não? É muito parecido com aquilo. Nos hotéis, não, mas... geralmente você emagrece. É legal um lugar para ser regime. Brasileiro, para ir para lá, você vai emagrecer rapidamente. Enfim, então, uma semana antes eu começo a estressar. Eu já começo a me punir por antecipação. Tenho muitos amigos na Índia, gosto demais dos meus irmãos lá, são pessoas que eu amo demais, mas me dá vamos dizer assim, um nervo. Minha mãe falava, como é que fala? Quentura, como é que fala? Hã? Gastura. Dá uma gastura esse negócio, rapaz. Tem que ir para a Índia, são 30 e poucas horas de voo, o avião cai, não cai, balança, não balança. Às vezes tu olha e parece batendo asa. Não acaba a viagem de jeito nenhum, para no hotel, come pimenta, isso e aquilo. Meu Deus do céu, chega, são 8h30 de diferença. Aí quando são meia-noite, lá aqui são 8h30 da manhã, o pessoal está mandando mensagem, não deixa eu dormir. E por aí vai. Aí cheguei à madrugada totalmente confuso, do fuso. Essa noite foi terrível. Fui dormir meia-noite, aí não consegui, 5 horas estou acordado, não consigo dormir. Então, enfim, existem coisas que eu não tenho como fugir, eu tenho que aceitar, buscar alternativas. Então, tem situações que a gente não vai conseguir mudar. Então, logo, a gente precisa se adaptar às situações. A gente precisa evitar correr risco desnecessário. E se existe uma alternativa, evite conflito. Amém? Existe uma alternativa. Você está em conflito com alguém? Evita. Procura reconciliar. Evita brigar. Desculpe aqui os advogados, de repente estou tirando
Estou tirando o servicinho de vocês aí. Desculpe os advogados, de repente estão ganhando até um dinheirinho. Mas, pelo amor de Deus, evite, se você puder evitar, evite. Amém? Evite esses confrontos, procure diálogo. Vamos renunciar a todo tipo de briga e procurar seguir nossa vida. Agora, outro ponto dentro de um ensinamento desse texto é assumir risco. É necessário assumir risco. Olha o que diz Atos 27, 5. Prosseguindo por mar aberto. Chegou uma hora que não deu mais. Chegou uma hora que, estamos aqui na costeira, mas agora tem que pegar o mar aberto. E os ventos são contrários. Sabe o que está acontecendo com a embarcação, com todos eles que eles estão? Estão assumindo riscos. Existem riscos que são necessários ser assumidos. Você quer ver um risco que é necessário ser assumido? Casamento. Casamento, por sinal, muita gente me perguntou o que é isso aqui. Lembrei agora. Vou aumentar para causar impacto. Lembrei. Isso aqui, há 30 dias atrás, eu falei com vocês da minha atuação heróica ao salvar a minha esposa de um atropelamento de uma moto, de um anão em cima de uma moto. Contei para vocês. Só que 30 dias depois eu descobri que está quebrado aqui, rapaz. Esqueci o nome do ossinho aí, me falaram aí. Enfim. Eu lembro muito de Policarpo quando eu falo desse osso aqui. Alguma coisa com carpo. Enfim. 30 dias depois eu descobri que estava quebrado. Assumi risco. Era a vida dela ou meu braço? Foi isso que aconteceu. Então a vida, quando você casa com alguém, você imagina que você começa com aquele relacionamento e de repente você pensa uma coisa e não é tão como você pensou. Casamento é assumir risco. Trabalho é assumir risco. E as pessoas que vão para a faculdade, começam a faculdade e vê que erraram na escolha. Não se identificaram com aquela faculdade e optaram por outra. É assumir risco. A vida é feita de assumir riscos. Esta obra foi um risco. Até hoje estamos endividados. Inclusive, em nome de Jesus, vocês vão receber uma palavra sobre isso. A gente precisa da ajuda de vocês. Nós temos uma conta elevadíssima sendo paga todo mês. Isso está criando me deixando sem sono. E a gente precisa, depende do apoio até da igreja, numa campanha que a gente vai falar mais para frente, para poder liquidar com essa obra. Sabe por quê? Porque a gente tem outras obras para fazer. Isso aqui foi um risco. Então você precisa assumir risco na tua vida. Se você simplesmente for uma pessoa totalmente que não vive de riscos, você vai ser limitado. É importante que você assuma determinados riscos. Ok? Foi o que aconteceu, eles prosseguiram para o mar aberto. Agora, eles poderiam ter optado ficar pela costa. Poderiam? A geografia diz que até certo ponto, sim. Para chegar ao objetivo, teria que enfrentar os ventos contrários. Então, às vezes, você tem que evitar o embate. Às vezes, você tem que evitar e procurar toda e qualquer solução pacífica para evitar confrontos. Mas, às vezes, se não der certo, se o tempo passou e a brisa não chegou, talvez você vai ter que enfrentar sim. É a história da vida. Essa é a história da vida. Outro ponto interessante, talvez você tenha que mudar o curso para alcançar seus objetivos. Talvez você tenha que mudar o curso. Ali, versículo 6 do capítulo 27, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Eles estavam no navio, esse navio enfrentou algumas dificuldades, agora surge um outro navio. Esse navio está indo para o mesmo, teoricamente para o mesmo destino, depois tem uma situação que vocês vão ver. Só que nessa jornada, eles estão mudando
de navio. Será que Paulo sabia que ele ia mudar de navio? Durante a nossa jornada nessa terra, mudanças são necessárias. Às vezes você começa numa igreja, termina em outra igreja. Muitas pessoas que não estão aqui vão sair de outras igrejas para vir para cá. E tem muita gente que está aqui e de repente vai para outra igreja. Qual o problema? O que importa é chegar no lugar de destino. Isso que importa. Então, durante a nossa jornada nessa terra, pode ser necessário mudar de curso para alcançar os nossos objetivos. Esse navio, segundo alguns historiadores, o curso não era exatamente o mesmo que o primeiro estava tendo. Mas nem por isso eles deixaram de chegar, de optar em se arriscar e tomaram a decisão de aceitar mudanças. Eles mudaram de barco. Um grande problema que acontece nos nossos dias é aceitar mudanças, é se adaptar às mudanças, é olhar para dentro dessas mudanças e se encaixar dentro dela. Eu acabei de falar com vocês que eu tenho uma certa dificuldade, e estou tentando me adequar, na questão de tecnologia. Até porque, depois de 50 anos, a gente tem toda uma dificuldade de mexer com o WhatsApp, com o Instagram, com sei lá o quê, com essas mídias sociais. Mas é uma questão de adaptação, de mudança, de aceitação. Hoje a gente não tem como fugir disso. Não tem. Existem situações hoje, por exemplo, meu neto Lucas, de 12 anos, ele tem mais conhecimento, ele recebe mais conhecimento do que eu recebia quando tinha a idade dele. É provável que Lucas hoje saiba muito mais do que eu em mídias sociais. É uma questão de adaptação, é uma questão de mudança. E você precisa entender que essas mudanças são necessárias. E para atingir os objetivos, talvez você precise aceitá-las. E muita gente não aceita determinadas mudanças. Às vezes, para atingir o objetivo, você tem que mudar de emprego. Às vezes, para atingir o objetivo, você tem que mudar de cidade. Você tem que mudar de país. Talvez, não sei. Muita gente era daqui, hoje tem muita gente morando em Portugal, muita gente que frequentava igrejas estão em outros países, porque tinham alguns objetivos pessoais. Enfim, você tem que se adequar a todas as questões que se encontram, que vão facilitar o caminho que você quer chegar. Um outro ponto importante é a preocupação em tomar decisões precipitadas. Cuidado com isso. Cuidado com decisões precipitadas. Cuidado em momentos de estresse, em momentos de adversidade, quando os ventos são contrários, a gente tomar decisões precipitadas. Atos 27, 7, a parte A. Navegamos vagarosamente por vários dias, depois de muita dificuldade, por causa dos ventos contrários. Diga comigo, navegamos vagarosamente. Sabe o que significa? Tirar o pé do acelerador. Às vezes é necessário que você acelere no teu contexto de vida, mas às vezes é necessário você desacelerar. Desacelerar. Aqui no Brasil, nós temos a tendência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho essa tendência, pelo menos. E a gente parece que não tem tempo para nada, porque tudo tem uma coisa. Você perde 3, 4 horas no trânsito, é um calor infernal. Quando você vai no shopping, você fica mais tempo por ali para parar o tempo, para esperar um pouco. Enfim, existem momentos que o estresse vem e você acaba não pensando exatamente como deveria ser. Então, às vezes, você tem que relaxar, parar, pensar, diminuir, desacelerar. Fala com a pessoa que está ao seu lado, desacelere. 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 Mas lembre-se, desacelerar não significa deixar de assumir risco. Desacelerar não significa deixar de assumir riscos. Outro ponto importante, que até mesmo as situações difíceis, elas têm potencial de se agravar ainda mais. Situações difíceis, elas podem se agravar. O que eu quero dizer é o seguinte, nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu queria comer picanha. Hoje eu não estou conseguindo comprar arroz.
Nada é tão ruim que não possa piorar. Já teve tempo que o arroz custava, 5 quilos de arroz estava custando R$ 15. Hoje está quanto? Nada é tão ruim que não possa piorar. Atos 29, versículos, Atos 27, 9. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação. Paulo, você vai para Roma. Eu tenho uma palavra para você, aquilo que você pregou em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É o que Paulo está passando, para que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Paulo. Você quer a palavra de Deus? Quantos querem a palavra de Deus? Diga amém. Está disposto a passar por tudo isso? Está disposto a passar por tudo? Promessa de Deus? Tem a promessa de Deus. Está disposto? Depois você me diz. Pode me chamar no particular, não precisa falar aqui no culto, não. Enfim, as condições se tornaram complicadas. E quando parece que vai melhorar, as aparências enganam. Atos 27, 8. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Cuidado com as aparências. Nome bonito, né? Bons Portos. Eles estavam sofrendo, estava a ponto de arrebentar tudo, está a ponto de naufragar. Agora chega num lugar chamado Bons Portos. Que nomezinho lindo, fofo. Nome maravilhoso. Bons Portos é sinal que o porto é bom. Pelo menos no nome. E é verdade. Bons Portos era bom só no nome. Não tinha nada de bom naquele porto. Tanto que o versículo se complementa da seguinte forma: Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno. E é ali que eles chegaram. O inverno estava se aproximando. Eles tinham que chegar a Roma, o inverno está se aproximando, e aí surge uma brisa. Uma brisa surgiu. E quando surgiu a brisa, foi um detalhe: opa, é hora da gente embarcar. Então toma cuidado com isso também, que detalhes podem desencadear grandes consequências em nossas vidas. Detalhes podem desencadear grandes consequências em nossas vidas. Quando o vento leve começou a soprar, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar a salvo. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão nos empurrou para o mar aberto. Para onde Paulo está indo? Para onde Paulo está indo? Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Está vendo que tudo que Paulo está passando, nesse período para chegar até lá, você acha que a gente vai passar o que nessa terra para chegar até lá? Vamos passar por tudo isso. Tribulações, vendavais, furacões, pessoas que vão chegar perto da gente, ó, agora está uma brisa, vamos entrar nessa, e você vai entrar e vai entrar numa furada. Cuidado com os conselhos que estão te dando. Agora ficou tudo bem. Não, siga o conselho de Deus. Aqui, uma mudança inesperada aconteceu. Aquela brisa se transformou em um furacão e levou o barco para o mar aberto. O texto 27, 14. O tempo mudou de repente, é verdade. Tudo na nossa vida pode mudar de repente. Tudo na nossa vida pode mudar de repente. Nós já falamos sobre isso aqui. Não quero estressar esse ponto, mas tudo pode mudar de repente. Naquele momento, uma simples brisa se transformou no mais terrível das tempestades. Tudo pode mudar de repente. Cuidado, o teu maior amigo pode passar a ser o pior dos seus inimigos. O maior dos seus sonhos pode se tornar no pior dos seus pesadelos. Porque uma brisa simples foi o prenúncio de um grande furacão. Já partindo para o encerramento, o Ministério de Louvor pode subir. Às vezes nos sentimos perdidos e sem controle da nossa vida. Às vezes a gente se sente perdido, sem o controle da nossa vida. Alguém já se sentiu perdido sem controle da vida? Levanta a mão assim. Bem alto, bem alto, bem alto. Fica com vergonha não. Olha, fica com as duas mãos levantadas. Olha para um lado, olha para o outro. Vê quem sente igual você, olha. Lá na galeria.
Isso aí, olha, não tenha vergonha não. Muitas vezes a gente nos sentimos perdidos e sem controle das nossas vidas. Isso acontece. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Eu digo para você que recentemente está acontecendo comigo também. Buscando alternativas. E parece que Deus não está falando, parece que o céu é de bronze. Isso acontece. Os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento. Desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Sabe, por muitas vezes, nós somos reféns de algo que não temos o controle. Às vezes você começa algo tão bem intencionado e você é apunhalado pelas costas. Alguém que você amou, alguém que você investiu, se vira contra você. Às vezes, você é refém de algo que você não controla. O governo, você monta uma empresa toda enxuta, dentro de um protocolo de intenções do governo, o governo muda tudo, quebra a tua empresa. Existem situações que fogem do nosso controle. Às vezes você compra uma casa num belíssimo terreno na beira de um rio, uma tempestade vem, tem um enchente, destrói tua casa e por aí vai abaixo todo o teu sonho, daquele sonho. E aí é o pior, quando se perde o controle da situação, se perde a esperança. Atos 20, 27 e 20. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Quando se perde a esperança é o fim. Quando se perde a esperança, acabou. Você luta. Paulo, você vai estar em Roma. Mas agora acabou. O furacão tomou conta do barco. O naufrágio é iminente. Deixa eu usar o nome de algumas pessoas aqui, aproveitar que eu não estou vendo. Por exemplo, Diego. Teu caminho é o céu. Mas um tropeço, estou falando Diego, poderia falar Miguel, qualquer outro nome aqui. Um tropeço, um erro. Foi crucificado pela igreja, pelos amigos. Perdeu a esperança. A doença, perdeu a esperança. O desemprego, a falta de dinheiro, está faltando comida em casa, a vergonha diante da família, perdeu a esperança. Quando se perde a esperança, perde-se a razão de viver. Jesus está aqui para te dizer, não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Você pode pegar o braço da pessoa que está ao seu lado e falar, não perca a esperança. Não perca a esperança. Mas Deus está só vendo. Paulo, você vai pregar em Roma. Ouvir? Cidadão dos céus. Já ouvi ali. Está quase lá. Estou brincando, nunca vai ficar muito tempo aqui, pelo menos mais 100 anos. Que Deus, cidadão dos céus aqui. Levanta a mão assim para mim, deixa eu ver o cidadão dos céus. Diga, eu sou um cidadão dos céus. Diga, eu sou um cidadão dos céus. Mas você está passando um período nessa terra. Período de tempestades. Período que você tem que dar seu jeito. Que você tem que acelerar. Que você tem que desacelerar. Que você tem que arriscar. Que você não pode arriscar tanto. Que você está tendo um rumo. E o caminho mais fácil para esse rumo não pode ser. Você não pode pegar esse caminho, tem que pegar outro caminho. Perdeu as esperanças. Paulo chegou a Roma. E eu acho que quando ele chegou a Roma,
Ele guardou essa parte. Porque ele disse em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Alegria e paz. Eu profetizo isso na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz, por confiança nele, para que todos nós venhamos a transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é para nos fazer pensar. É difícil. É muito difícil isso. Mas tem coisas que nos ajudaram no passado, que estiveram do nosso lado no passado, mas agora nos impedem de progredir. Às vezes você tem que abrir mão daquilo que foi útil no passado, para você poder seguir para o teu futuro. Atos 27, 18. A tripulação começou a lançar a carga no mar. Que carga era essa? Eram alimentos que os mantinham vivos. Eram as âncoras que permanecia e dava segurança ao próprio barco. Versículo 19. Removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. Precisamos abandonar coisas que foram importantes no passado, mas que agora nos impedem de progredir. Troféus do passado não são garantias de troféus do futuro. Não é porque você foi campeão no passado que você será campeão no futuro. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Aí vem uma palavra. Paulo recebe uma palavra. No meio daquelas circunstâncias, Atos 27, versículo 22, Paulo vai falar: tenha um bom ânimo. Filha, balança para a pessoa com seu celular. Eu estou demais hoje, balança aí, fala: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, balança aí, 10, 20, 30. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jovens têm bom ânimo, adolescentes têm bom ânimo, mulheres têm um bom ânimo, homens têm um bom ânimo. Isso é Paulo falando para aqueles homens no meio da falta de esperança. Tenha bom ânimo. Olha o que vem. O navio vai afundar. Parece cômico. Tenha um bom ânimo. Imagina o dono do navio ouvindo isso. Imagina o dono do navio, meu. Imagina você, olha, tenha bom ânimo. Essa tua casa que você comprou na praia, você vai perder. Essa casa de campo, esse sítio, essa fazenda, você vai perder. Essa empresa, isso tudo que você tem, você vai perder. O navio vai afundar. É isso que está sendo falado aqui. Que paradoxo. Tenha bom ânimo. O navio vai afundar. Surreal isso. Quando eu comecei a ler, eu falei: meu Deus do céu, peraí. A empresa vai falir. Tem bom ânimo, a empresa vai falir. Tem bom ânimo, vai ficar desempregado. Tem bom ânimo, vai piorar. É isso que está dizendo aqui. Paulo falando, ó, tenha bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Porque tem um projeto maior. E não é a tua empresa, não é a tua casa de praia, não é teu sítio, não é a tua posição social, não é o dinheiro. Existe um projeto maior. Paulo tinha que encontrar e chegar em Roma. Nós vamos chegar no céu. Tem um projeto maior. Pode afundar tudo, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
Ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César e de Deus. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Deus concedeu proteção a todos que navegam com você. Nós estamos num barco. Esse barco se chama Ierque. Muitas coisas podem naufragar, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem piorar, ventos podem ser contrários, furacões podem surgir, mas tenha bom ânimo. Diga, levante as suas mãos do céu e diga: Senhor, eu tenho bom ânimo. Senhor, eu tenho bom ânimo. Não está projetado. O versículo 27 fala que foram 14 dias de tempestades ininterruptas e o barco à deriva sem direção. Leia essa história, esse filme, você vai se apaixonar por esse filme. Tem muitas partes que eu não estou citando aqui. Muitas partes. Muitas partes. Parecia que Deus tinha perdido o controle, não parecia? Parecia que Deus tinha perdido o controle. Parecia que Deus tinha esquecido. Paulo, você vai para Roma. Mas tanta coisa sucedeu. 2 anos presos. E agora essa quantidade de absurdos acontecendo. Em vez de facilitar, parece que complica. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom. Mas tem de bom. E que tenha bom ânimo. Nós estamos atravessando muitas dificuldades, mas tenha bom. Eu não estou ouvindo, tenha bom. Esse navio naufragou. Qual foi a promessa de Deus? Que ninguém ia perecer. Atos 28:11. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio. Sempre Deus vai dar uma opção. Sempre Deus vai dar uma outra oportunidade. O nosso Deus é o Deus das oportunidades segundo a vontade dEle para cada um de nós. Se Ele prometeu algo para você, se Ele prometeu algo para a tua vida, e até hoje você está 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não aconteceu, Deus cumpre com a palavra dEle. Fomos para Roma. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter a sua própria moradia. Deus cumpre com a sua palavra. Deus cumpre com a sua palavra. Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Só quero encerrar essa mensagem com um ponto que esse texto me mexeu muito comigo. Eu já tinha lido algumas vezes, estudado ele, muito rico. Tem mais coisas, não dá para falar. Mas tem algo muito importante. Se você sair daqui dessa manhã somente com essa parte, já estou satisfeito. Paulo chegou a Roma porque recebeu a palavra de Deus? Sim, porque recebeu a palavra de Deus. Mas ele fez algo, ele fez a parte dele. Foi reivindicar os direitos da cidadania romana. Você sabe qual é o grande problema de nós que frequentamos a igreja? Nós não reivindicamos os nossos direitos da cidadania celestial. Você é cidadão dos céus. Você tem direito celestial. Você sabe o que é isso, querido? Você nunca parou para pensar nisso? Você é cidadão dos céus. A palavra recebida até se cumprir levou muito tempo, mas se cumpriu. Um dia nós gozaremos das mansões celestiais. Aquele que prometeu é fiel para cumprir todos os desígnios que Ele tem na sua vida e na minha vida, para a glória dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele
são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.